Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar de um tema que é bem delicado, bem sensível para muitas pessoas, que é divórcio. Seja você uma pessoa que tenha passado por um divórcio, ou seja você uma pessoa que os pais se divorciaram, talvez um irmão, um amigo muito próximo, e de alguma forma você tenha sido afetado negativamente por causa dessa separação. Eu quero falar um pouco sobre a perspectiva que o Evangelho de Jesus Cristo traz sobre esse assunto. Existem algumas escrituras e alguns discursos que são chaves. Eu vou deixar aí na referência para que vocês possam ter um estudo mais aprofundado. E um deles, né, que leva o nome divórcio, foi feito pelo presidente Daniel Oaks, na época que ele era membro do Quórum dos Doze Apóstolos, há vários anos atrás. Deixa eu ver aqui o ano, foi 2007. E ele diz o seguinte, né, na introdução do discurso dele: senti que deveria falar a respeito do divórcio. Esse é um assunto delicado, porque desperta emoções muito fortes nas pessoas por ele atingidas de alguma forma. E aí ele diz que alguns, quando ocorre o divórcio, se veem como vítimas e outros se veem como beneficiários, né, dessa separação. Então, o casamento é quando homem e mulher se unem sob autoridade civil ou eclesiástica, e o divórcio é quando acontece o contrário, né? Quando esse casal ele se separa. E o divórcio, ele foi tema do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos vieram para ele. Deixa eu ver se eu acho a escritura. Está em Mateus 19, 3 a 12. Diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, Mateus aqui ele já deixa claro que os fariseus eles não estavam fazendo essa pergunta para entender uma doutrina, para debater sobre assuntos de Deus. Eles, na verdade, queriam fazer uma armadilha para Jesus, né? E eles perguntaram então se a separação, o divórcio, e aqui eu estou usando separação e divórcio, embora eu entenda que na lei brasileira existe uma diferença entre a separação de fato e o divórcio, né? Que é o fim mesmo do casamento. Mas aqui eu estou usando como palavras que teriam o mesmo significado, porque no Novo Testamento eh, essa diferença ela não era tão detalhada como nós temos hoje, né? E eles perguntaram isso. Então aqui você pode ler que eles estavam falando sobre divórcio ou separação. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não leste que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui ele está se referindo à escritura lá em Gênesis, logo no comecinho, quando Deus cria o homem e a mulher e sela eles para toda a eternidade. Adão e Eva foram casados pelo próprio Deus, com o mandamento de se apegarem um ao outro, de serem uma só carne, de multiplicarem, de encherem a terra. Assim, Jesus continua: não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então. Então, quando eles viram que Jesus Cristo estava defendendo a instituição do casamento, que ele entendia quão sagrada era essa doutrina, eles insistiram. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E aí Jesus responde dizendo: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E então eles acharam que aquele era um mandamento difícil, era um mandamento duro, né?
Existem muitas coisas que a gente pode falar sobre essa escritura e nos vídeos do Vem Segue-me, no momento certo, a gente vai conversar, principalmente sobre essa segunda parte. Mas o que eu quero focar aqui é que Jesus Cristo defendia o casamento, ele sabia que era importante. Na lei divina, no mundo ideal, onde as pessoas cumprem o Evangelho de Jesus Cristo e vivem os mandamentos, não há divórcio. Quando o casamento é realizado pela autoridade do sacerdócio dentro do templo, unindo aquele casal para toda a eternidade, não é a intenção de Deus que aquilo acabe em algum momento, né? Mas são unidos para sempre. E a partir daquele núcleo entre homem e mulher, uma família que vai crescer e crescer eternamente, ela tem início. Mas, por causa da dureza do coração, Moisés permitiu que houvesse divórcio. E muitos dos nossos ordenamentos jurídicos permitem o divórcio e facilitam até que isso aconteça bem rápido. A Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, conforme restaurada nesses últimos dias, ela tem, se você estudar a história do divórcio na Igreja, você vai ver que na época que aconteciam os casamentos plurais, por exemplo, o divórcio era facilitado, porque às vezes você era dado em companhia a uma pessoa que simplesmente não dava para viver. Então acontecia o divórcio. Ainda que a legislação dos Estados Unidos, de vários estados dos Estados Unidos, tenham demorado para chegar ao nível que está hoje, onde o divórcio é facilitado, naquela época já havia um avanço nesse sentido, o entendimento de que, às vezes, o casamento ele não pode se perpetuar porque há abuso, há maus tratos e há uma incompatibilidade que não permite que aquela família ela possa progredir para a eternidade. E falando sobre isso, algumas pessoas que são da igreja e se divorciam, elas sentem que acabou a oportunidade para elas, que elas não têm mais chance de ser felizes, que elas não têm mais chance de ter a vida eterna, elas não se sentem dignas de servir na igreja, né? Algumas até aceitam o chamado, mas elas sentem que elas nunca vão conseguir atingir seu pleno potencial espiritual. E estando numa ala de solteiros, de mid-singles, né, que a gente chama, solteiros acima de 30, e tem muitas pessoas lá que são divorciadas. E é possível ver no olhar delas uma certa tristeza, uma certa... Claro, muitas delas passaram por relações traumáticas, então é compreensível que elas tenham esse olhar desanimado e triste. Mas às vezes eu suspeito que elas não entendem que o Pai Celestial ama profundamente elas e que vai dar muitas oportunidades de progresso eterno. E não é porque um relacionamento não deu certo no passado. Claro, às vezes ela tem até culpa porque aquele relacionamento não deu certo, né? Ou seja, ela tem uma parte que fez com que não progrediu. Mas existe arrependimento, existe expiação e as bênçãos de Deus podem ser estendidas. Não existe essa de que os divorciados não podem entrar no reino celestial. Se fosse assim, meus irmãos, vários dos líderes da igreja que foram divorciados, eles não teriam servido, se dedicado e se tornado homens e mulheres tão valentes. E aí talvez você não saiba o que eu vou dizer agora, mas alguns dos presidentes da igreja foram homens divorciados. O presidente Joseph Smith, que é o restaurador da igreja nesses últimos dias, ele se casou com Amy Smith, mas depois o Senhor ordenou que ele tomasse outras esposas. E uma delas, logo a primeira que ele tentou ter o relacionamento plural, né, o casamento plural, que tinha acontecido no passado com Moisés, com Abraão, com Jacó e com vários outros profetas, né? O casamento plural, ele já foi tema aqui do nosso estudo e vou voltar a falar sobre isso porque tem muita gente que pergunta também. Mas o que eu quero frisar nisso é que a primeira, deixa eu ver aqui o nome dela, era chamada de Fanny Alger. E não deu certo esse casamento, então houve uma separação. Nós também podemos lembrar de Joseph F. Smith, que foi presidente da igreja. Também o primeiro casamento dele não foi bem sucedido e ele teve um divórcio.
Nós podemos lembrar, para dizer sobre uma líder mulher da igreja, de uma das filhas do presidente Brigham Young, Susan Gates. Ela foi extraordinária, foi escritora, serviu na igreja, na Sociedade de Socorro, uma mulher assim sem igual. Se vocês lerem o livro Santos, vocês vão aprender muito sobre ela. Pois bem, ela teve um divórcio, um casamento que não deu certo. E assim, eu acho que ninguém casa com a intenção de separar, não é verdade? Se você perguntar para as pessoas que são divorciadas, se você foi divorciado, as pessoas elas têm sonho, elas planejam uma festa, elas convidam os amigos, elas têm sentimentos românticos pelo outro, mas durante o casamento, alguma coisa não sai como planejado, né? Aí você vai me dizer se você é casado há longo tempo. Ah, Lucas, é claro que vão surgir desafios. Depois do casamento surge. E é verdade, surgem. Eu não sou casado, mas eu convivo com pessoas que são. E eu sei que não é fácil conviver com pessoas de uma cultura diferente, de um gênero diferente, né? Homem e mulher pensam, veem as coisas de forma diferente. E apesar dos desafios do casamento, nós vemos que alguns permanecem casados e outros não permanecem casados. Mas eu não quero que vocês pensem que isso é natural. O divórcio deveria ser a exceção. O que nós temos visto hoje é que muitos religiosos eles têm passado pelo divórcio. Os líderes da igreja têm admoestado contra isso. Muitas vezes a solução não é a separação e o divórcio. A solução é viver mais plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. É se arrepender, é guardar os mandamentos. Mas veja, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que em alguns casos o divórcio não seja a solução. De fato, é a solução. Se há abuso, maus tratos, tem que separar imediatamente, tem que haver uma ruptura desse casamento, porque não dá para que abusos eles sejam perpetuados na mulher, nos filhos ou mesmo no marido. E na minha pesquisa aqui na literatura da igreja, eu achei vários artigos interessantes. Tem um artigo em especial de um psicoterapeuta que trabalhou no Serviço Familiar e Sud. O nome dele é Brent Sharman, e ele fala Os Homens da Igreja e o Divórcio. Tem um outro artigo que eu separei aqui, tudo eu vou deixar aí na descrição para vocês, que fala a perspectiva feminina sobre o divórcio. O nome dela é Jack Witzel. E eu vou comentar rapidamente por cima sobre esses artigos para que vocês tenham mais interesse para ler eles, tá certo? O primeiro, Os Homens da Igreja e o Divórcio, esse especialista ele diz o seguinte, que na experiência dele como psicoterapeuta, ele constatou que os homens e as mulheres vivenciam no divórcio dores, dificuldades, mas existe uma certa diferença na reação do homem e da mulher. Ele diz o seguinte: enquanto ainda estão casados, os homens tendem a minimizar mais a seriedade dos problemas conjugais. A surpresa deles diante do divórcio pode levar a uma sensação de instabilidade. Os homens têm menor propensão a externar seus sentimentos. Assim, é menos provável que aprendam com sua experiência. Os homens tendem a estar mais voltados à ação. Por isso, não costumam procurar terapia. Em vez disso, enterram seus sentimentos, cumprindo jornadas de trabalho prolongadas ou mergulhando de cabeça num passatempo. Então é normal ver que quando há uma crise no casamento, o homem fica lá jogando videogame o dia inteiro ou fica trabalhando muito tempo. E se tem divórcio, então ele perde a noção das coisas como são, né? E pode entrar numa depressão profunda, porque normalmente os homens não externam, não procuram terapia. Devido à preocupação financeira e ao ego ferido, alguns homens enfrentam problemas como a depressão, o ganho de peso, o alcoolismo e a inatividade na igreja. E aí, ele é bem certeiro a dizer o seguinte:
O único caminho para sobreviver ao divórcio é permanecer fiel ao Evangelho. É interessante que esse homem que estudou e que trabalhou por muitos anos, aqui quando ele está escrevendo esse artigo já é aposentado, ele conclui que todos os problemas que ele viu relacionados ao divórcio podem ter a solução na permanência fiel da igreja. E eu achei isso interessante porque quando eu li o artigo dessa mulher, falando sobre o divórcio dela, ela foi casada por 29 anos e ela teve muitos filhos. Diz aqui que na ocasião do divórcio, 8 filhos moravam com ela ainda e 2 netos. Então ela diz assim: sou mãe que cria os filhos sozinha e tenta atender às necessidades de 5 meninos altamente envolvidos com esportes, uma filha adolescente e 2 filhos adultos que trabalham e estudam. Nos primeiros meses após a separação, senti-me sozinha, desanimada e frequentemente deprimida. E ela fez muitas perguntas que muitos membros fiéis da igreja que se divorciam perguntam: será que eu vou ter uma família eterna? Será que é plano de Deus para mim? E a primeira coisa que ela fala sobre como superar toda a dor e todo o desafio é permanecer ativo na igreja. E é bem interessante que a opinião profissional e a opinião dessa mulher que passou por essa experiência traumática, elas se encontram, né? Permanecer na igreja é muito importante para quem está no processo de divórcio e para quem se separou e fez o divórcio, né, segundo a lei. E há muitas outras coisas que podem ser faladas sobre isso, mas eu quero só dizer 2. Primeiro, aqueles que são divorciados e depois aqueles que não são divorciados, mas conhecem ou têm contato com alguém que se divorciou. Para vocês, meus irmãos e irmãs, que terminaram um relacionamento, pode ter durado pouco, pode ter durado muito, mas agora você está divorciado. Eu não estou falando para aqueles que estão pensando em se divorciar. Para vocês que estão pensando em se divorciar, se não for em caso de adultério, como o Senhor Jesus Cristo expressamente disse, ou abuso, então procurem amar um ao outro, procurem servir um ao outro, procurem no templo, porque dentro do templo vocês vão lembrar dos convênios que fizeram com o Senhor. O presidente Thomas S. Monson contou uma experiência muito terna, onde um casal que estava brigado, na época ele era líder deles, e esse casal, eles não queriam conversar um com o outro. De fato, eles falavam: bispo, diz para ele que acho isso. E o outro: bispo, responde isso para ele. Então usavam o bispo como intermediário das mensagens, nem conseguiam conversar um com o outro. O bispo disse: vamos para o templo assistir um casamento. Ele falou: de quem que é o casamento? Né? Eles perguntaram: não sei, mas nós vamos. E eles entraram e estava acontecendo um selamento de uma família que eles não conheciam. O presidente Monson até brinca: eu acho que a família da noiva pensou que eu e o casal eram amigos ou da família do noivo. E a família do noivo deve ter pensado a mesma coisa, daí são convidados da noiva. De fato, eles eram intrusos, mas eles assistiram. E à medida que aquela ordenança simples, curta, de acordo com os padrões do mundo do que deve ser um casamento, né, mas solene e espiritual acontecia, aquele casal que estava sentado bem separado, à medida que o selador, que é o homem que realiza o casamento, ia pronunciando sobre aquele jovem casal as bênçãos de Deus, eles iam se aproximando. E até que no final da sessão eles estavam bem abraçados e juntos. Vale a pena se esforçar para salvar um casamento. Deus, ele está envolvido em todos os relacionamentos que são feitos naquele altar sagrado do templo. O casamento no templo envolve o marido, a mulher e Jesus Cristo. Se 2 estiverem firmemente interessados em fazer dar certo, o outro pode ser persuadido pelo Espírito de Deus e no devido tempo essa pode se tornar uma unidade eterna. Então,
Às vezes nós desistimos muito rápido das coisas, né? Nós pensamos que há uma oportunidade melhor, há uma pessoa melhor, mas casamento é esforço, é sacrifício, é trabalho. Eu sei disso por ver o casamento dos meus pais e dos meus irmãos. Agora, se o casamento não puder ser salvo, se aconteceu o divórcio, quero falar para você, membro divorciado da igreja, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é ser ativo na igreja. Continue frequentando a igreja, continue servindo com devoção, estude as escrituras, fale para o bispo que você quer ajudar, que você quer servir e não perca a esperança de que você pode realizar muito no reino de Deus e ter vida eterna. Eu não sei se você vai ter a oportunidade de casar de novo nessa vida. Pode ser que isso aconteça e que você case rapidamente. Depois de alguns anos, você encontre uma outra pessoa especial e que não vai ter os problemas que aconteciam no seu primeiro relacionamento. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser também que não aconteça. De qualquer maneira, você encontrando alguém ou não encontrando, você tem que ser fiel a Deus. Tem que desenvolver o seu relacionamento sagrado com Ele. Então permaneça fiel. A igreja precisa de você. E você precisa desesperadamente da igreja, que tem um evangelho da salvação. Então não se afaste. Se você ouvir pessoas fazendo comentários ou você sentir que você não é bom o suficiente, não é digno, lembra do seu potencial divino, tá certo? E, por favor, leia todos esses artigos que estou colocando aí na descrição, porque tenho certeza que vão poder te dar uma perspectiva mais elevada. Para as pessoas que não passaram por um divórcio, mas foram afetadas pelo divórcio dos pais, dos irmãos, dos amigos, dos filhos, né? Quando acontece um divórcio é um momento muito triste para a família inteira. E se você é um filho, por exemplo, o divórcio dos seus pais, a depender da sua idade, pode ser traumático. De fato, eu conheço algumas pessoas que, por causa do divórcio dos pais, tiveram um trauma tão grande que não querem casar e não pretendem se relacionar, porque tão forte foi os efeitos do divórcio que eles sentem que não é para eles, né? E qualquer que tenha sido sua experiência muito traumática no divórcio de alguém que você ama, ou não tão traumática, talvez você entendeu até que aquilo era melhor e era um escape necessário, você pode contar com a ajuda do Pai Celestial. Você pode orar pelas pessoas que estavam envolvidas mais diretamente nesse relacionamento quebrado, né, que foi desfeito. E você pode orar para que Deus te dê a percepção elevada de que com Ele todas as coisas são possíveis. Se você, por exemplo, está traumatizado e não quer ter um relacionamento, é difícil desenvolver um relacionamento por causa dos divórcios, Deus, Ele também pode te ajudar e te curar. Talvez seja necessário conversar com alguém, especialmente um terapeuta, um especialista, para lidar com esses desafios, mas a cura, ela é possível. E a cura pode ser alcançada mais rapidamente se você colocar a expiação de Jesus Cristo no centro da sua vida. Por fim, ele fala àqueles que estão pensando em casar. A melhor forma de evitar o divórcio de um cônjuge infiel que maltrata e não dá apoio é evitar se casar-se com essa pessoa. Se vocês desejam casar bem, ele diz, então procurem bem. Às vezes, quando nós estamos namorando, somos noivos, nós evitamos olhar defeitos porque nós pensamos, isso foi uma coisa, só estourou a cabeça, ou ele está tratando a mãe e o pai desse jeito, né? Ou ela trata assim a família dela, mas comigo é diferente. Muito cuidado, porque esses são indícios de que a pessoa, ela é uma pessoa que abusa emocionalmente, às vezes até fisicamente, é uma pessoa que maltrata os seus familiares, os seus mais próximos, e quando casar contigo, não pensa que vai ser diferente. Então, é claro que você não tem que buscar a perfeição e é óbvio que todas as pessoas, elas têm desafios. Mas, se você, como o presidente Oaks diz aqui, tiver consciente de que esses defeitos existem, você já pode
a procurar meios de solucioná-los antes ou simplesmente, por mais que seja doloroso, terminar o relacionamento no momento do namoro antes de casar e sofrer as consequências e depois ter que ter um divórcio. Então temos que ter cuidado com isso. O presidente Oakes cita o presidente Spencer W. Kimball e diz o seguinte: duas pessoas prestes a casar-se devem estar cientes de que, para ter a união feliz que almejam, precisam saber que o casamento implica em sacrificar-se, partilhar ou mesmo reduzir algumas liberdades pessoais. Envolve economias longas e penosas. Envolve filhos que trazem fardos financeiros de serviço, preocupações e cuidados. Mas também envolve as emoções mais profundas e doces existentes. Por experiência própria, testifico que o casamento e a vida familiar são doces, como descritos na proclamação ao mundo sobre a família. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenham entendido um pouco mais a doutrina da igreja referente ao casamento e ao divórcio. Se você tem mais perguntas sobre isso, recomendo que vocês leiam os materiais que deixei aí, mas a gente pode tratar um vídeo de um outro assunto mais específico, caso vocês tenham algum questionamento. Obrigado, deixa aí seu comentário, seu curtida e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!